Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos, Salmo 89 e 88, do versículo 20 ao versículo 38. É a segunda parte deste salmo. É um grande salmo, então nós dividimos em 3 partes. Vamos trabalhar essa segunda parte deste salmo. Então, os versículos 20 ao versículo 38. É Salmo 89 da versão hebraica, 88 da versão grega latina. Nosso 102º encontro. Aqui vemos a segunda parte deste salmo. Do meio do povo, Deus escolheu Davi e sua dinastia, instrumentos para libertar o povo de Deus e fazê-lo viver na justiça. A aliança feita a Davi é uma aliança perpétua, com a condição de que os descendentes de Davi sejam fiéis a Deus. Então tem uma contrapartida, a necessidade de que os descendentes de Davi sejam fiéis a Deus, para que ele mantenha esta aliança perpétua. Então, diante disto, nós vamos ouvir o texto do versículo 20 ao versículo 38. Outrora, falaste numa visão aos teus fiéis. Prestai auxílio a um bravo. Prestei auxílio a um bravo. Exaltei um eleito dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi e ungi com meu óleo santo, para que minha mão esteja sempre com ele e meu braço o torne valoroso. O inimigo não poderá esmagá-lo, nem o perverso humilhá-lo. Diante dele esmagarei seus opressores e ferirei seus inimigos. Minha fidelidade e amor estarão com ele, e por meu nome seu poder crescerá. Estenderei sua espada até o mar, e sua direita até os rios. Ele me invocará, tu és o meu Pai, o meu Deus, o meu rochedo, Salvador. E eu o tornarei meu primogênito, o Altíssimo sobre os reis da terra. Para sempre vou manter com ele o meu amor, e minha aliança com ele será firme. Vou dar a ele uma descendência para sempre, e um trono duradouro como o céu. Se os filhos dele abandonarem a minha lei e não seguirem minhas normas, se profanarem meus estatutos e não guardarem meus mandamentos, eu punirei a transgressão deles com vara e suas culpas com açoites. Mas nunca vou tirar-lhes o meu amor, nem desmentir a minha fidelidade. Jamais violarei a minha aliança, nem mudarei as minhas promessas. Por minha santidade eu jurei uma vez, jamais mentirei a Davi. Sua descendência será perpétua, seu trono como o sol à minha frente, como a lua firmada para sempre. Seu trono será mais firme que o céu. Então, esta é a promessa que Deus faz a Davi e a sua casa como rei de Israel. Então, agora, nós vamos ver esta eleição e depois nós vamos ver a terceira parte, a punição à casa de Davi. Aí está na parte terceira. Versículo 20. Outrora falaste numa visão aos teus fiéis. Prestei auxílio a um bravo.
exaltei um eleito dentre o povo. O texto fala de uma visão destinada aos teus fiéis, a um grupo ou a todo o povo que irá receber um rei. Prestei auxílio a um bravo. Se refere à luta de Davi com Golias. Exaltei um eleito dentre o povo. Se refere à preferência de Davi sobre Saul. Versículo 21. Encontrei o meu servo Davi e o ungi com meu óleo santo. Da sagrada unção segue-se o título de ungido, isto é, Messias. Ele será entronizado com o diadema real, com a unção, com o trono. Natã diz a Davi em nome de Deus, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 7. Ungirei um rei sobre Israel. Davi foi ungido 3 vezes. A primeira quando Samuel ungiu em Belém. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. A segunda unção, quando os homens de Judá o ungiram como rei sobre eles. 2 Samuel 2:4. A terceira ocasião, ele foi ungido quando os anciãos de Israel ungiram o rei sobre Israel. 2 Samuel 5:3. Aqui neste versículo, o salmista se refere à primeira unção, a do profeta Samuel. Versículo 22. Para que minha mão esteja sempre com ele e meu braço torne valoroso. Javé ungiu o rei como sinal da garantia da mão de Deus, a sua assistência, e que o poder divino o conduza e o torne forte e valoroso. Versículo 23. O inimigo não poderá enganá-lo, nem o perverso humilhá-lo. O inimigo não poderá destruí-lo, e nem o filho dos perversos possa um dia afligi-lo, humilhá-lo. Ele não será atingido. Versículo 24. Diante dele esmagarei seus opressores e ferirei seus inimigos. Os opressores não se aproximarão do rei, pois o próprio Deus, agindo por meio do seu povo, lutará e vencerá os opressores do rei. Salvo o rei, o povo está salvo. Javé vai vencê-los na guerra por meio das mãos do rei e do seu exército. Javé vai vingar os inimigos do rei. Versículo 25. Minha fidelidade e amor estarão com ele, e por meu nome seu poder crescerá, ou ele reerguerá a fronte. A fidelidade divina estará com o rei Davi. Aqui se refere ao futuro. A fidelidade e amor que se serve diante do trono celestial da glória divina, serão delegados aos tronos da casa de Davi. Assim Deus oferece ao rei Davi sua própria proteção e escolta, e Davi triunfará. Terá sua fronte levantada. Davi se levantará e destruirá seus inimigos, exaltando a fronte da casa de Davi. Bem exaltada também a fronte e a cabeça de Israel. Versículo 26. Estenderei sua esquerda até o mar e a sua direita até os rios. Aqui segue os limites de um soberano sobre os reinos submetidos, os reinos vassalos, do mar Mediterrâneo ao rio Eufrates. Versículo 27. Ele me invocará, tu és meu Pai e meu Deus, o meu rochedo salvador. O rei invocará El, Deus El. O rei perceberá a proximidade e o amor divino. Então o rei terá esta proximidade e amor de El, Deus, como o filho ama o pai. O rei confiará na bondade divina e sua misericórdia, como
né, como a bondade de um pai. O rei chamará Deus El de meu Deus, El, rocha e salvação, reconhecendo que quem dá salvação é El Deus, rocha, refúgio, protetor. Versículo 28. Eu tornarei meu primogênito, o Altíssimo, sobre os reis da terra. Deus fará do seu rei primogênito filho, o maior entre os reis da terra. Davi será filho de Deus por adoção. Como título real, supremo, o rei de Israel vem, então chamado filho de Deus, e pode invocar Deus como pai, a exercer a sua função, a sua missão real. Este salmo acrescenta que este rei é primogênito por escolha divina. Versículo 29. Para sempre vou manter com ele meu amor, e minha aliança com ele será firme. Deus promete a Davi e seus descendentes que manterá com ele, isto é, Davi, e depois aos descendentes, seu amor, mantendo com a casa de Davi a aliança. Deus garante que manterá a sua aliança, que será firme no futuro, aos seus descendentes. Versículo 30. Vou dar a ele uma descendência para sempre e um trono duradouro como o céu. Continua Deus a sua promessa à casa de Davi e à sua descendência. Davi terá uma descendência. A fidelidade do Senhor viu ultrapassar a vida do rei Davi, assegurando a ele e a seus descendentes o trono, um trono firme como o céu, firme e duradouro. Versículo 31. Se os olhos deles abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas normas. A frase está no condicional. Abandonar a lei se trata de abandonar a aliança que foi realizada no Sinai. E ali nós vemos os sinais onde Deus deu o código da aliança, os mandamentos. Se por acaso a descendência de Davi abandonar a lei de Deus, deixando de seguir as normas divinas, o mesmo Davi, se fizer isto aos olhos de Deus, serão punidos. Eles não estão acima da lei. O rei não está acima da lei. Versículo 32. Ele se submete à lei. Versículo 32. Se profanares os meus estatutos e não guardares os meus mandamentos. Se por acaso os reis, descendentes de Davi, profanarem os estatutos e os mandamentos da aliança, eles serão punidos. Versículo 33. Eu punirei a transgressão deles com vara e suas culpas com açoites. Existe uma condição para Deus manter a promessa e sua fidelidade. Os descendentes de Davi devem ser fiéis à aliança. Se não forem, Deus irá castigá-los com vara e açoites. A vara significa um castigo moderado, enumerado, limitado, porque são vários açoites, menos um, mas não aniquilará a descendência com fogo e a espada. Versículo 34. Mas nunca vou tirar-lhes o meu amor, nem desmentir a minha fidelidade. O amor de Deus é fiel. Deus não vai tirar a promessa que fez a Davi e sua casa. Ele manterá a fidelidade à sua palavra. Vai castigar aqueles que não guardam a aliança, os mandamentos, mas não vai exterminá-los. Vai manter sua fidelidade. Versículo 35. Jamais violarei a minha aliança, nem mudarei as minhas promessas. Deus manterá sua fidelidade. Não vai violar a aliança que fez com Davi e sua descendência. E manterá sua promessa. Ele é fiel com a aliança feita a Davi. Versículo 36. Por minha santidade, eu jurei uma vez. Jamais mentirei a Davi. Deus jura por si mesmo.
pela sua santidade. As pessoas sempre juram por alguém maior. Como Deus não tem alguém maior do que ele jura pela sua própria santidade, que é a própria verdade. E ele jura uma vez só. Deus, jamais mente a Davi. O juramento feito a Davi é verdade e não há engano. Versículo 37. Jamais violarei a minha aliança, nem mudarei as minhas promessas. A palavra de Deus é única. Ele não tem duas palavras. Deus, El, nunca vai violar a aliança que fez com Davi. Ele é fiel. E seus descendentes manterá firme sua promessa. Versículo 38. Como a lua firmada para sempre, seu trono será firme que o céu. Ele traz o exemplo da lua firme no céu, estável. Um trono estabelecido para sempre, isto é, uma dinastia exercendo o domínio supremo e não sendo afetado, atingido por adversários terrenos. A fidelidade de Deus não é efêmera, como os seres humanos, e não depende dos seres humanos, mas é uma iniciativa, é graça divina, que Deus garante por juramento. Essa é a segunda parte do nosso salmo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.